Olá a todos! Eu agradeço muito pela oportunidade de participar desse terceiro Parlamento Mundial de Espiritualidade e gostaria de conversar um pouco com vocês sobre as irmandades espirituais, as astrais, as estelares, no nosso momento atual de realidade terrena. Existem vários autores espiritualistas que trabalham essas questões de ufologia, a parte de física quântica, a parte da espiritualidade propriamente dita com relação à origem da Terra, à origem do universo, enfim, da realidade aqui da Terra e da natureza nossa como ser divino, que vai voltar para a fonte um dia, né? Eu sou uma estudiosa da parte estelar e quântica e eu gostaria de compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu fui adquirindo. Gosto de estudar bastante sobre isso e penso que alguns autores eles são bem interessantes. A Terra atualmente ele pertence ao sistema solar, onde o Sol é Monmátia, o nome do nosso Sol, que na realidade não é o Sol central. É um dos milhares de sóis que existem no universo nosso. Então, esse sistema solar, ele faz parte de uma Via Láctea, que é uma galáxia. Então, é um conjunto de sistemas solares fazem parte da Via Láctea. Via Láctea é a galáxia onde o nosso sistema solar está localizado. O conjunto de mais ou menos umas 100 mil galáxias, ela forma o universo, o nosso universo, o universo que nós conhecemos como o nosso universo total. Na realidade, é um universo chamado Nebadon. E vários outros universos iguais a Nebadon, ou semelhantes, eles estão incluídos num superuniverso. E o conjunto de 12 superuniversos, 7 que já estão materializados e 5 que ainda estão em processo de materialização, ficam em torno de um núcleo central chamado Avona Shantar. Avona Shantar, na realidade, é um portal de intercâmbio, vamos dizer assim, de informações da fonte que tudo é, de vários filhos paradisíacos. Além de Avona Shantar, existe uma infinidade de vida e seres cocriacionais. E a fonte que tudo é, ela está em tudo. É o todo que está em tudo. Ela é uma energia geradora que permeia tudo o que existe. Então, os seres cocriadores, junto com a fonte que tudo é, eles vieram bem antes do Big Bang. Então, alguns seres cocriadores, junto com essa energia geradora da fonte que tudo é, existiam bem antes do Big Bang. O nosso Big Bang, o que nós acreditamos ser o Big Bang, foi um momento de expansão e contração, vamos dizer assim, no universo, que deu origem à matéria bariônica, que seria a materialidade mesmo do universo, saindo, por exemplo, de meios imateriais para a fisicalidade, né? Então, na realidade, o Big Bang, ele originou a fisicalidade no nosso universo de Nebadon, mas ele não foi a origem primária de tudo. Ele foi um dos momentos de criação nesse universo. Mas existem vários outros universos e superuniversos. E antes do Big Bang vieram vários outros Big Bangs ainda de criação. E as hierarquias espirituais que aqui estão na Terra e estiveram desde a criação da Terra, por exemplo, os Elohims, Ciclopes, eles são
criadores, fazem parte da criação de Gaia, Pachamama, com a sua energia, né, junto com a energia da fonte que tudo é e junto com a energia de seres paradisíacos que criam também, além das condições para ter vida na Terra, cria também raças e vão aperfeiçoando essas raças, co-criando junto com a energia da fonte que tudo é. Então, na realidade, não é errado falarmos que a Terra, né, ela foi visitada e é visitada por muitos deuses, né? Logo na antiga Lemúria, na antiga Atlântida e no continente de Mu, e antigamente nesses continentes existiam experimentos harmônicos para evolução das raças, né? Normalmente esses experimentos foram feitos em dimensões maiores como 7D, 6D, 5D, para depois trazer para dimensões mais brutas, vamos dizer assim, mais densas, que também existia um nível de dualidade maior, né? Mas os projetos genéticos das raças, né, que foram projetadas em dimensões maiores para depois serem introduzidas na nossa dimensão 4D, 3D, 4D, graças ao trabalho sinérgico de várias fraternidades, de várias irmandades. Um exemplo é a cúpula de cristal que existe no centro da Terra, perto do Sol interno central da Terra, que eles são relacionados à Grande Fraternidade Branca, que são mestres ascensos que trabalham na ajuda do despertamento consciencial das pessoas e suas ascensões. A cúpula de cristal, ela tem mais de 5 bilhões de anos aqui na Terra e ela controla todos os projetos evolutivos do planeta. Tem acesso aos registros acásticos de cada ser e ajuda na evolução espiritual de todos que estão aqui, junto com a ajuda dos mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca da Terra, que, por sua vez, também é relacionado às várias ordens, Melquisedeque, Kumara, Amarilis, que são ordens que trabalham o despertamento consciencial das almas para o seu processo de ascensão e também dos resgates de realidades paralelas, de fractais de almas ou de desencarnados que estão presos ainda em vários níveis de umbral, nas suas bolhas da Dakar, no seu momento de desencarne, vamos dizer assim, e existem muitas almas que agora também necessitam de um novo aprendizado, uma nova chance e ainda estão presos nesses 49 níveis umbralinos que nós temos aqui no planeta Terra. A própria Shambhala, que é uma cidade etérica, antes era etérica, mas na realidade ela não é uma cidade, ela é uma nave, trazida por Sanat Kumara e Senhora Vênus, de Vênus, quando Vênus foi invadida, né, por outras raças, vieram para cá, pediram abrigo à Terra, Gaia, e se fundiram com uma outra grande civilização chamada Agartha, que era a civilização dos dragões alados e de outros seres que participaram da criação da Terra. Então, tanto Shambhala quanto Agartha fizeram um acordo intraterreno com outros seres para que eles continuassem aqui e ajudassem o planeta Terra em todo o seu processo evolutivo, das almas que inclusive estavam sendo trazidas para cá,
muitas vezes como exilados, né? Para poderem ter uma oportunidade nova, porém, toda a ordem arcangélica, angélica, de Elohims, todas essas ordens, elas também trabalham na ajuda humanitária, tanto para a regeneração da Terra em si, sua parte geológica e psicosfera da Terra, quanto para ajuda na evolução e despertamento consciencial das raças que aqui estão, incluindo humanos, humanoides, anfíbios, reptilianos, draconianos, sirianos, orionanos, canopeanos, várias outras almas que aqui estão em missão no planeta e de repente ficaram presas aqui por várias questões que aconteceram, inclusive de guerras estelares, e de repente ocasionou aqui o aumento da barreira de frequência. A barreira de frequência é um aprisionamento eletromagnético que existe de toda forma pensamento, forma sentimento que nós, a humanidade, emitimos para que não adentre ou vai se espalhe nas galáxias, né? Então a gente fica contido aqui. E ela traz também amnésia do que nós realmente somos como seres estelares, como centelhas divinas. Então nós temos que fazer um esforço bastante grande para sair da matriz do controle que nos prende à realidade terrestre, que normalmente não é a verdade absoluta do que nós somos, né? Nós estamos aqui executando um papel. Então, todas essas fraternidades, sejam elas da ordem micaélica, dos guardiões, anjos, arcanjos, a ordem Kumara ou Amarilis, aqueles que fazem os resgates de almas e também transferem genes crísticos para cá, a ordem Melquisedeque, que trabalha o despertamento de almas e da rede cognitiva de todos nós para sairmos da Matrix e começarmos o processo de ascensão, ou seja, da nossa evolução consciencial. Existem outras ordens que são ligadas à fraternidade branca da Terra, que são fraternidades de outras orbes, de Sírios, de Canopus, de Órion, de Arcturus. Alguns locais de Pleiades existem irmandades, né, comandos estelares que nos amparam. O próprio comando Astar Sheran, que trabalha com o Arcanjo Miguel, na realidade eles são uma mesma consciência, falam muito da Operação Resgate, mas a Operação Resgate no sentido de resgatar o que nós somos em essência também. Pode ser que nessa realidade paralela da Terra o resgate fisicamente aconteça sim, de almas que já estejam preparadas para ascensionar ou para continuar a sua evolução em outras orbes. O planeta Terra ele foi criado para servir de evolução para muitas raças, desde o reino mineral, vegetal, os elementais, os humanos, outras raças, os animais, todos nós tendo experiências aqui na Terra, pela Terra também ser um planeta morontial, é um planeta onde Gaia carrega as partículas diretas da fonte que tudo é, que foram trabalhadas pelo reino dévico e criaram a Terra. Então tudo que existe na Terra, ela vai voltar para a fonte. Porque existe a fonte dentro de tudo. Assim como nós, a raça humana adâmica, ela também foi feita de material morontial, é um código crístico, Mahatma morontial, onde nós temos possibilidades como co-criadores de retornarmos à fonte que tudo é diretamente e co-criar junto com Deus, Pai, Mãe,
Assim que nós fizermos o caminho de volta. A alma, nós somos uma alma encarnada. Quando nós coletarmos todos os nossos fractais de alma, nós vamos para a nossa presença Eu Sou. A nossa presença Eu Sou também tem vários irmãos que constituem a mesma mônada. Voltando para a mônada, o conjunto de mônadas que foram criadas vai voltar para a supramônada. Voltando para a supramônada, nós, como consciência coletiva, vamos ter a possibilidade de sermos co-criadores, junto com a fonte que tudo é. E continuar essa evolução toda.